No começo, ninguém se preocupou. Era só uma pausa. Um tempo fora. Uma decisão que muita gente toma quando o peso da rotina começa a esmagar o peito. Marina disse que precisava respirar, que voltaria em poucos dias. Nada soava estranho, nada soava urgente. Ela tinha 28 anos. Uma vida organizada, trabalho estável, família presente, nenhum histórico de fuga, nenhum sinal de ruptura. 7 dias passam rápido quando você acredita que está tudo bem. Depois vieram mais alguns. E então o silêncio começou a incomodar. As mensagens não eram lidas, as ligações iam direto para a caixa postal. O tipo de vazio que não grita, mas cresce. A família tentou se convencer de que era normal, de que ela só queria ficar sozinha, de que estava bem, porque aceitar isso era mais fácil do que imaginar qualquer outra coisa. Até que o tempo deixou de ser apenas tempo. Quando Marina reapareceu, não havia ferimentos, não havia marcas visíveis, nenhum sinal de violência. Nenhuma explicação simples. Ela estava viva, mas algo nela estava diferente. E quando sua mãe fez a pergunta que parecia óbvia, aquela que toda mãe faria, o que Marina respondeu foi tão errado, tão fora de lugar, que o chão deixou de ser firme. Porque algumas histórias não assustam pelo que aconteceu lá fora, assustam pelo que aconteceu dentro. Lembrete a todos os detetives. As histórias que contamos são contos para os amantes de mistério, e escritas por nossa equipe, com base em diversos relatos e misturas de casos reais, mas locais, nomes, datas e outras informações são alteradas para criar narrativas ficcionais, com o objetivo de discutir temas sensíveis de forma mais branda, sem exposição de vítimas ou descrições exageradas. Se você ama um bom mistério, aproveite para se inscrever no canal e usar suas habilidades investigativas para descobrir o final de cada conto. Monte Verde fica a 1.500 metros de altitude, encravada na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Durante o dia, turistas tiram fotos entre pinheiros e casas de madeira que parecem saídas de um postal suíço. À noite, quando a temperatura cai para perto de zero e a neblina engole as ruas, a cidade revela outra face: o silêncio. Não aquele silêncio confortável de interior. O silêncio denso, quase físico, que faz você escutar os próprios pensamentos alto demais. Foi esse silêncio que atraiu Marina. Ela não costumava ser do tipo que fugia. Pelo contrário, Marina era a pessoa que resolvia, que planejava, que aguentava. Nasceu e cresceu em São Paulo, filha de Cecília, professora aposentada de 56 anos, e irmã mais nova de Bruno, engenheiro pragmático de 32. Marina se formou em arquitetura aos 23. Conseguiu emprego num escritório grande 6 meses depois. Começou a namorar Tiago no ano seguinte. 5 anos se passaram numa velocidade estranha. De repente ela tinha 28, trabalhava até meia-noite todos os dias e não conseguia lembrar quando tinha sido a última vez que acordou descansada. Em outubro de 2023, Tiago terminou o relacionamento. "A gente não se vê mais", ele disse. Marina não conseguiu discordar. Ela mal se via também. O burnout chegou em novembro. Não foi dramático. Marina simplesmente acordou numa terça-feira e não conseguiu sair da cama. As pernas funcionavam, o corpo estava saudável, mas havia algo dentro dela que tinha desistido. Cecília encontrou a filha sentada no chão da sala, ainda de pijama às 3 da tarde, olhando para a parede. "Eu não sei mais quem eu sou", Marina disse. Começou terapia, tirou licença médica. Mas as sessões semanais pareciam insuficientes para aquele vazio que tinha se instalado dentro dela. Marina começou a procurar outras opções, retiros, meditação. Qualquer coisa que prometesse algum tipo de recomeço. Foi pesquisando online que ela encontrou menções a Monte Verde, não a cidade turística, mas algo além. Pessoas falavam em fóruns sobre experiências transformadoras na serra, sobre silêncio voluntário, sobre desconexão total. No início de janeiro, Marina entrou na cozinha onde Cecília preparava café. "Mãe, eu preciso ir embora por uns dias." Cecília virou.
Ir para onde? Monte Verde. Tem um retiro. Só uma semana. Sem celular, sem internet. Só silêncio. Bruno, que estava na sala mexendo no notebook, soltou um suspiro audível. Mais um desses lugares que cobram uma fortuna para você fingir que está iluminada? Marina não respondeu. Apenas olhou para a mãe com aquela expressão que Cecília conhecia desde que ela era criança. Determinação misturada com desespero. Cecília queria dizer não. Queria segurar a filha ali. Mas havia algo no olhar de Marina. Algo tão quebrado e perdido que ela não conseguiu negar. Uma semana? Cecília perguntou. 7 dias. Volto no dia 10. E você vai ficar sem dar notícia? Faz parte. Desconexão total. Mas eu prometo, mãe. 7 dias e eu volto. Cecília assentiu, tentando ignorar o peso no peito. Toma cuidado. Marina abraçou a mãe. Foi um abraço longo. No dia 3 de janeiro, ela pegou um Uber para a rodoviária. A última postagem de Marina no Instagram foi feita às 4:30 da tarde do dia 3, já em Monte Verde. Uma foto da estrada de terra sumindo na neblina. A legenda: às vezes você precisa se perder para se encontrar. 17 pessoas curtiram. Ninguém imaginou que seria a última foto. Marina se hospedou na pousada Vale dos Pinheiros, um chalé administrado por Dona Irene Bastos, viúva de 63 anos, que transformou a antiga casa da família em negócio depois que o marido morreu. Lugar pequeno, 6 quartos, café da manhã incluído, lareira sempre acesa. Segundo o registro, Marina ficou 2 dias na pousada. Dona Irene depois diria que ela era quieta, educada, passava horas na varanda olhando a neblina. No segundo dia, durante o café da manhã, Marina perguntou sobre lugares tranquilos para estar em paz. Tem a trilha do Pico, Dona Irene sugeriu. Ou a cachoeira. Eu estava pensando em algo mais estruturado, tipo um retiro. Foi então que Dona Irene mencionou. Tem um trabalho aqui na região, coordenado por uma mulher chamada Clara. É pequeno, só por indicação. Pessoal fica 1 semana sem celular, só meditação e silêncio. Marina se animou. Como eu consigo contato? Dona Irene escreveu um telefone num papel. No dia 5 de janeiro, Marina saiu da pousada às 9 da manhã. Voltou às 3 da tarde. Subiu para o quarto, arrumou a mochila, desceu com ela pronta. Encontrei o que eu estava procurando, ela disse, deixando um envelope com o pagamento na recepção. Obrigada por tudo. Vai ficar bem? Dona Irene perguntou, sem saber bem por quê. Marina sorriu. Vou. E saiu pela porta. O que Dona Irene não viu foi Marina voltando, horas depois, já de noite. Ela tinha esquecido o carregador do celular. Subiu silenciosamente para o quarto, pegou o carregador da tomada, mas não percebeu que o caderno pequeno de capa preta tinha escorregado de dentro da mochila e caído entre a cama e a parede. Marina saiu de novo, dessa vez para não voltar. E o caderno ficou ali, esquecido, esperando. O dia 10 de janeiro chegou. Marina não voltou. Cecília esperou até o meio-dia. Mandou mensagem. Ligou. Caixa postal. Bruno estava lá para o almoço de domingo. Ela deve estar sem sinal ainda, ele disse. Dá mais um dia. Dia 11. Nada. Cecília tentou se acalmar. Marina tinha dito que seria desconexão total. Talvez o retiro tivesse se estendido. Talvez ela precisasse de mais tempo. Mas aquele instinto de mãe, aquele que nunca erra, estava gritando que algo não estava certo. No dia 15, não aguentou mais. Ligou para a pousada. A moça que estava aí, Marina, ela deixou algum contato? Dona Irene demorou para responder. Ela foi embora no dia 5, senhora. O estômago de Cecília despencou. Embora para onde? Ela não disse, mas acho que foi para aquele retiro que eu mencionei, o da Clara. Que retiro? Onde fica? Um silêncio desconfortável. É isolado, na serra. Mas a moça disse que ia voltar, não disse?
Ela disse que voltaria no dia 10. Hoje é 15. Outro silêncio. A senhora tem o endereço desse lugar? Cecília insistiu. Eu tenho o telefone da Clara. Então me passa. Dona Irene ditou o número. Cecília anotou com a mão tremendo. Assim que desligou, discou. Deu sinal. 1 vez, 2, 3. Depois uma mensagem automática. O número que você discou não pode receber chamadas no momento. Cecília tentou de novo. Mesmo resultado. Olhou para Bruno. Nós vamos para Monte Verde. Agora. Chegaram na tarde do dia 16. A cidade estava coberta de neblina, a temperatura beirando os 3 graus. Foram direto para a pousada Vale dos Pinheiros. Dona Irene os recebeu com chá quente e um nervosismo mal disfarçado. Tenho certeza que ela está bem, ela disse mais para si mesma. A senhora sabe onde fica esse retiro? Bruno perguntou, sem rodeios. Eu sei mais ou menos. Estrada do Pico dos Marins, depois do quilômetro 10. Mas não tem placa. É bem escondido. A senhora pode desenhar? Dona Irene pegou um papel e desenhou um mapa improvisado. Uma estrada, uma curva, uma porteira. Mas olha, ela disse com a voz baixa. A Clara não gosta de visitas inesperadas. Ela é bem particular sobre o trabalho dela. Minha filha está lá há 11 dias, Cecília disse, com uma calma perigosa. Ela disse que voltaria em 7. Eu não estou pedindo permissão. Dona Irene engoliu em seco e entregou o papel. Enquanto Bruno estudava o mapa, Cecília olhou ao redor. A Marina deixou alguma coisa aqui? Ela levou tudo. Tudo? Dona Irene hesitou. Bom, eu achei umas coisas pequenas quando limpei o quarto. Guardei numa caixa achando que ela voltaria buscar. Subiu as escadas e voltou com uma caixa de sapatos. Dentro, um carregador de celular, uma caneta, um pacote de lenços de papel e um caderno pequeno, de capa preta, tão fino que quase passou despercebido. Cecília pegou o caderno com cuidado. Abriu na primeira página. A letra era de Marina. Ela reconheceria em qualquer lugar. Dia 1. Cheguei. O silêncio aqui é diferente, pesado, mas é exatamente o que eu preciso. Virou a página. Dia 2. Acordei às 6. Caminhada na mata. Só eu e os pensamentos. Minha cabeça nunca esteve tão barulhenta. Mais páginas. Dia 3. Hoje conheci as outras pessoas. Somos 7 no total, mais a Clara. Ninguém fala muito. É libertador não precisar fingir. Cecília continuou lendo. As anotações eram reflexivas, mas não alarmantes. Dia 4. A comida aqui é bem simples. Clara diz que é intencional. Corpo leve, mente leve, faz sentido. Dia 5. Última entrada antes da próxima fase. Clara explicou que a partir de amanhã começamos o processo de imersão profunda. Sem cadernos, sem leituras, sem nada que me conecte com quem eu era. Estou nervosa, mas também animada. 7 dias para me encontrar. Era a última página escrita. O dia 5 de janeiro. O dia em que Marina saiu da pousada. Cecília fechou o caderno e olhou para Bruno. Ela ia ficar 7 dias, Bruno disse. Hoje é 16, faz 11. Cecília levantou, o caderno apertado contra o peito. Vamos até lá, agora. A estrada do Pico dos Marins era de terra batida, estreita, cercada por mata fechada dos 2 lados. Bruno dirigia devagar, os olhos grudados no mapa improvisado de Dona Irene. A neblina estava tão densa que eles mal enxergavam 10 metros à frente. Ali, Cecília apontou. Uma porteira de madeira, pintada de verde desbotado, sem placa, sem nada indicando que havia algo além. Bruno parou o carro, olhou para a mãe. E se ela estiver bem? E se a gente estiver exagerando? Cecília abriu a porta. E se ela não estiver? Saíram do carro. Bruno abriu a porteira. Rangeu, madeira velha contra metal enferrujado. Do outro lado, uma trilha ainda mais estreita sumia na mata. Começaram a caminhar. O silêncio da serra era profundo. Poucos pássaros.
Apenas o som dos próprios passos esmagando folhas secas e o ocasional gotejamento de água das árvores. 5 minutos de caminhada. 10, 15. E então viram uma clareira. 4 construções simples de madeira. Uma fogueira apagada no centro, as cinzas parecendo ter dias de idade. E ao redor, ninguém. Absolutamente ninguém. Oi? Cecília chamou, a voz ecoando estranha na neblina. Tem alguém aqui? Silêncio. Bruno foi até uma das construções. Empurrou a porta, aberta. Dentro, colchonetes no chão, cobertores dobrados, mas nenhum pertence pessoal, nada que indicasse ocupação recente além da organização dos cobertores. Mãe, ele chamou, a voz tensa. Aqui está vazio. Cecília entrou em outra construção. Mesma coisa, limpa, organizada. Mas havia algo. Um copo plástico caído, uma marca de barro no canto. Sinais pequenos de que alguém tinha estado ali, mas não recentemente. Checaram a terceira, a quarta, todas vazias. Voltaram para o centro da clareira. Bruno agachou perto da fogueira, tocou as cinzas. Isso aqui tem pelo menos uma semana, talvez mais. Cecília olhou ao redor, o coração disparado. Onde elas estão? Bruno pegou o celular, sem sinal. Claro. Vamos voltar até pegar sinal e ligar para a polícia, ele disse. E foi então que viram. Na árvore mais próxima da clareira, alguém tinha gravado algo na casca. Letras profundas, feitas com faca ou objeto pontiagudo. Bruno chegou perto, leu em voz alta. Os que buscam, encontram. A Cecília sentiu um arrepio subir pela espinha. O que isso significa? Bruno não respondeu, porque ele não sabia. Mas uma coisa era certa. Marina não estava ali. E nem as outras 6 pessoas que deveriam estar com ela. 7 pessoas, incluindo Marina. Simplesmente desapareceram. Voltaram correndo pela trilha até o carro. Bruno dirigiu em silêncio pela estrada de terra até finalmente o celular pegar sinal, cerca de 3 quilômetros depois. Cecília ligou imediatamente para a polícia. Minha filha está desaparecida. Encontramos o lugar onde ela deveria estar, mas está vazio. Preciso de ajuda. A Polícia Civil de Monte Verde chegou ao local 3 horas depois da ligação de Cecília. O delegado Rodrigo Farias tinha 41 anos e uma expressão permanentemente cansada de quem já tinha visto muita coisa dar errado. Ele examinou a clareira vazia, as construções abandonadas, a mensagem gravada na árvore e chamou a equipe de perícia. Cecília e Bruno esperaram enquanto os peritos fotografavam, coletavam, examinavam. 2 horas de trabalho meticuloso. Quando Farias voltou, tinha um bloco de notas nas mãos. A senhora disse que sua filha estava aqui voluntariamente? Cecília apertou o caderno contra o peito. Ela disse que ia ficar 7 dias. Já faz 11. E esse retiro tinha documentação? CNPJ? Algum registro formal? Silêncio. Farias assentiu como se já esperasse a resposta. Então, tecnicamente não é um estabelecimento. É uma propriedade particular onde adultos se reuniram por vontade própria. Minha filha está desaparecida, Cecília disse, a voz tremendo de raiva contida. E eu vou registrar como desaparecimento. A senhora pode ter certeza disso. Farias respondeu, o tom mais gentil agora. Vou acionar buscas na região, rastrear esse telefone que a pousada passou, tentar identificar a proprietária do terreno. Mas preciso ser honesto com a senhora. Sem evidência de crime, sem sinais de violência, sem pedido de resgate, sem nada que indique coerção, minhas opções são limitadas. Não posso conseguir mandados, quebra de sigilo, medidas mais invasivas, entende? Cecília fechou os olhos. Então o que eu faço? Só espero? Farias olhou para ela por um longo momento. Havia algo nos olhos dele. Algo que parecia pessoal. Não. A senhora faz barulho, distribui cartazes, fala com imprensa local, pressiona. E eu faço o que posso dentro da lei? Combinado? Não era o que Cecília queria ouvir, mas era tudo o que ela tinha.
A perícia voltou com os resultados 2 dias depois. Encontramos alguns vestígios, o perito explicou a Farias. Cinzas na fogueira com cerca de 1 semana. Pegadas apagadas pela chuva, mas ainda visíveis em alguns pontos protegidos. Restos de embalagens de alimentos enterradas atrás da construção 3. Arroz, feijão, nada em comum. Marcas de pneu na entrada da trilha, provavelmente de veículo utilitário. Fibras de tecido em alguns galhos. Sangue? Sinais de violência? Não, está tudo limpo, organizado, como se tivessem ido embora de forma planejada. E sobre identificação? As fibras, as embalagens, alguma coisa? As embalagens são marcas genéricas, compradas em qualquer mercado. As fibras são algodão comum, e as digitais que encontramos em algumas superfícies são tantas e tão misturadas que vai levar semanas para separar. Farias suspirou. E o terreno? Descobriu de quem é? Propriedade registrada em nome de uma empresa de Belo Horizonte que não existe mais. Faliu em 2018. O terreno está tecnicamente abandonado. Perfeito, Farias disse, sem esconder o sarcasmo. Então temos um lugar abandonado, usado por pessoas desconhecidas, que deixaram vestígios mínimos e sumiram sem deixar rastro real. O perito apenas assentiu. Os dias que se seguiram foram um borrão de angústia e impotência. Cecília e Bruno ficaram em Monte Verde. Não havia para onde voltar. Não enquanto Marina estivesse perdida em algum lugar daquelas montanhas. Distribuíram cartazes pela cidade. Foto de Marina sorrindo. Do último Natal. Desaparecida. Marina Alves Cardoso, 28 anos. Última vez vista em 5 de janeiro. Número de contato embaixo. A maioria das pessoas olhava com pena e seguia em frente. Turistas não queriam se envolver. Moradores locais murmuravam coisas sobre aquele povo esquisito lá na serra, mas ninguém sabia detalhes, ou ninguém queria contar. Farias tentou rastrear o número de telefone. O chip tinha sido desativado no dia 6 de janeiro, um dia depois de Marina sair da pousada. Tentou encontrar registros de uma Clara Mendes na região. Nada nos últimos 6 anos. Nada em lugar nenhum. No dia 28 de janeiro, uma mulher parou Cecília na rua. Eu vi o cartaz, ela disse, a voz baixa. Sua filha, ela estava com a Clara? Cecília se virou tão rápido que a mulher deu um passo atrás. Você conhece a Clara? Não, não muito. Mas eu sei que ela faz esses retiros, já há uns anos. E você sabe onde ela está agora? A mulher hesitou, olhou ao redor, como se checasse se alguém estava ouvindo. Olha, eu não sei de nada concreto, tá? Mas há uns 3 anos, um rapaz desapareceu aqui também. Família veio procurar, igual vocês. Ele tinha ido para um desses retiros da Clara. Ficou sumido quase 2 meses. O coração de Cecília disparou. E o que aconteceu? Ele apareceu, meio magro, meio diferente, mas apareceu. A família levou ele embora e nunca mais voltaram aqui. Diferente como? A mulher fez uma pausa longa. Quieto, distante, como se não estivesse mais ali dentro, sabe? Cecília sentiu o estômago revirar. Mais alguém desapareceu. Teve uma moça em 2021. Essa não voltou. Acharam o corpo dela 6 meses depois. Disseram que foi hipotermia, que ela se perdeu na mata. E a polícia investigou? A mulher deu de ombros. Investigou, mas não acharam nada de errado. Acidente, foi o que disseram. Cecília anotou tudo. Nomes, datas, qualquer detalhe que a mulher lembrava. Quando contou para Farias, ele apenas assentiu gravemente. Eu sei desses casos, ele disse. Fernanda Costa, 2021. Júlio Mendes, 2022. Ambos foram para retiros na região. A Fernanda morreu de hipotermia, o laudo confirmou. O Júlio voltou magro, desorientado, mas vivo. Família o levou embora. 3 meses depois ele se matou em Belo Horizonte. Bruno, que estava presente, engasgou. Como? Pulou da janela do apartamento. E ninguém conectou isso ao retiro?
A família não mencionou na época do suicídio. E quando eu investiguei a morte da Fernanda, o Júlio ainda estava desaparecido. Nunca pensei em conectar os casos até agora. Janeiro virou fevereiro. 3 semanas. 4. As buscas oficiais foram sendo reduzidas. A polícia não podia manter equipes indefinidamente numa área de serra tão vasta. Cecília estava destruída. Bruno tentava manter a esperança, mas os olhos dele contavam outra história. No dia 14 de fevereiro, exatamente 40 dias depois de Marina ter saído da pousada, o telefone de Cecília tocou às 4 da manhã. Ela atendeu antes do segundo toque, o coração já disparado. Alô? Dona Cecília? Delegado Farias? Encontraram sua filha. O mundo parou. Ela está bem? Uma pausa. Ela está viva, consciente. Foi encontrada na estrada, caminhando. Um caminhoneiro parou e ligou para a polícia. Onde? Rodovia Fernão Dias, cerca de 20 quilômetros de Monte Verde, sentido São Paulo. Os paramédicos estão levando ela para o hospital agora. Eu vou para lá. Dona Cecília, antes de você ir, ela está... Os paramédicos disseram que ela está desorientada, desidratada. Perdeu bastante peso. Mas está andando, falando. Vai ficar bem. Cecília já estava se vestindo enquanto falava. Eu vou agora. O Hospital Municipal de Monte Verde era pequeno. 2 andares, paredes precisando pintura, cheiro forte de desinfetante. Cecília e Bruno chegaram correndo. Farias os esperava na recepção. Ela está no quarto 6. Os médicos estão fazendo os exames, mas já adiantaram que fisicamente ela vai ficar bem. Como ela estava quando encontraram? Bruno perguntou. Farias escolheu as palavras com cuidado. Roupas sujas, cabelo embaraçado, desidratada, sinais de perda de peso significativa, cerca de 8 quilos, lábios rachados, pele ressecada, mas andando sozinha, orientada no espaço. Ela disse alguma coisa? Quando os paramédicos perguntaram o nome dela, ela respondeu, Marina. Quando perguntaram onde ela tinha estado, ela disse, na montanha. E quando perguntaram se alguém tinha machucado ela disse, não. Cecília não esperou mais explicações. Subiu as escadas quase correndo. Parou na porta do quarto 6. A porta estava entreaberta. E ela viu. Marina estava sentada na cama hospitalar, de costas para a porta. Cabelo preso num rabo de cavalo improvisado, usando uma daquelas camisolas hospitalares. Uma enfermeira checava a pressão. Marina? Cecília disse, a voz falhando. Marina virou a cabeça. E Cecília teve que segurar no batente da porta, porque Marina estava ali. O rosto era o mesmo, só que mais magro, com maçãs do rosto mais pronunciadas. Os olhos castanhos eram os mesmos, mas havia algo diferente. Algo na forma como ela olhava, como se estivesse observando, não reconhecendo. Oi, mãe, Marina disse. A voz era dela, mas o tom... Cecília entrou no quarto. Queria correr, abraçar, chorar, mas algo a fez parar a meio caminho. Marina, meu Deus, onde você estava? O que aconteceu? Marina olhou para a enfermeira que terminou de checar a pressão e saiu discretamente, fechando a porta. Eu estava no retiro, Marina respondeu calmamente. Por 40 dias, sem dar notícia? Nós procuramos por você, a polícia, todo mundo. Eu sei. Desculpa por ter preocupado vocês. A frieza da resposta pegou Cecília desprevenida. Bruno entrou, parou ao lado da mãe, olhou para a irmã e imediatamente viu. Ela estava diferente. Mais magra, sim, mas havia algo além. Algo no jeito de sentar, de olhar, de existir. Marina, que porra aconteceu? Ele perguntou, a voz saindo mais dura do que pretendia. Marina olhou para ele. Aquele mesmo olhar calmo, quase clínico. Eu precisava de mais tempo do que eu pensava. Mais tempo? Você disse que ia ficar 7 dias? Eu sei o que eu disse, mas quando cheguei lá, percebi que 7 dias não seriam suficientes.
Suficientes para quê? Para me encontrar. Bruno passou a mão no rosto, frustrado. Marina, você está falando em enigmas. Cadê as outras pessoas que estavam com você? Cadê essa Clara? Não sei. Cada um seguiu seu caminho. Seguiu seu caminho? Como assim? É como eu disse. Cada pessoa faz sua jornada. A minha terminou ontem. Aí eu voltei. Cecília deu um passo à frente. Marina, olha para mim. Me olha nos olhos e me diz. Alguém te machucou? Alguém te manteve lá contra a sua vontade? Marina encontrou os olhos da mãe. Não desviou. Não, mãe. Ninguém me machucou. Ninguém me obrigou a nada. Eu escolhi ficar. Escolheu ficar 40 dias sem dar notícia, sem comer direito sozinha? Marina inclinou a cabeça levemente. Eu não estava sozinha no começo. E a comida era o suficiente. O suficiente? Você perdeu 8 quilos. O corpo não precisa de tanto quanto a gente acha. Cecília sentiu as lágrimas vindo. Marina, você não está bem. Você não está falando como você. Talvez eu não seja mais quem eu era, Marina disse calmamente. Mas isso não é ruim, mãe. Era exatamente o que eu queria. Bruno explodiu. O que você queria era isso. Preocupar todo mundo, sumir por mais de um mês, voltar parecendo o quê? Marina perguntou com curiosidade genuína. Parecendo outra pessoa. Marina olhou para o irmão por um longo momento. Então sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas havia algo nele que fez Bruno recuar. Exatamente, ela disse. Os médicos fizeram todos os exames ao longo do dia. Fisicamente, Marina estava estável. Desidratação moderada, corrigida com soro. Desnutrição leve, nada que alimentação adequada não resolvesse. Alguns hematomas antigos nos joelhos e cotovelos, compatíveis com quedas ou contato com superfícies duras. Hipotermia leve quando foi encontrada, já normalizada. Nenhum ferimento grave. Nenhuma marca de violência. O psiquiatra do hospital passou mais de 1 hora com ela. Quando saiu, chamou Cecília e Bruno para uma conversa privada. Ela está lúcida, ele começou, orientada no tempo e espaço, sabe onde está, que dia é, quem vocês são, sem sinais de psicose ou surto agudo. Mas, Cecília insistiu. O psiquiatra hesitou. Há algo dissociativo no comportamento dela, como se parte da personalidade tivesse sido suprimida. Ela fala de si mesma no passado como se fosse outra pessoa. Usa frases como a Marina que saiu de São Paulo ou quem eu costumava ser. Isso é preocupante. O que pode ter causado isso? Várias coisas. Trauma, isolamento prolongado, privação sensorial, possivelmente técnicas de manipulação psicológica. É difícil dizer sem ela querer falar sobre o que aconteceu. E ela pode ser internada? Bruno perguntou. O psiquiatra fez uma pausa longa. Ela é maior de idade. Está lúcida. Não apresenta risco imediato a si mesma ou a outros. Legalmente, não posso interná-la contra a vontade dela. Então o que fazemos? Levam ela para casa, tentam fazer ela se abrir e procurem acompanhamento psicológico especializado, alguém que trabalhe com trauma e manipulação. Marina recebeu alta no dia seguinte, 15 de fevereiro. Saiu do hospital vestindo as roupas que Cecília tinha trazido de São Paulo. Entrou no carro sem dizer nada. Durante toda a viagem de volta, ficou olhando pela janela, em silêncio. Cecília tentou conversar algumas vezes. Marina respondia em monossílabos. Bruno, dirigindo, olhava pelo retrovisor e via a irmã. Fisicamente ali, mas mentalmente em outro lugar. Quando chegaram em São Paulo, já era noite. Cecília levou Marina para o apartamento dela. Bruno ficou junto. Ninguém queria deixá-la sozinha. Marina tomou banho demorado. Quando saiu, parecia um pouco mais ela mesma. Ou talvez fosse só ilusão. Jantaram em silêncio. Marina comia devagar, metódica, como se estivesse reaprendendo. Marina, Cecília disse antes dela ir para o quarto. Eu preciso que você me conte. O que aconteceu naqueles 40 dias? Marina parou na porta. Ficou de costas por um longo momento. Então virou.
Eu encontrei o silêncio, mãe. O verdadeiro silêncio. E nele, eu me encontrei. Mas como? Onde você estava? Marina olhou para a mãe com aquela expressão estranhamente calma. Isso não importa mais. O que importa é que agora eu sei quem eu sou. E quem você é. Marina sorriu. Aquele sorriso pequeno, controlado. Alguém livre entrou no quarto, fechando a porta. Cecília ficou ali, parada no corredor, aquelas palavras ecoando na cabeça. E foi então que ela viu. Quando Marina tinha levantado a mão para fechar a porta, a manga da blusa tinha subido levemente. E no pulso esquerdo havia uma marca. Pequena, circular. Como uma queimadura antiga, já cicatrizada. Cecília não tinha visto aquilo antes. Ou não tinha prestado atenção. Mas agora, ela tinha visto. E não conseguia parar de pensar. De onde tinha vindo aquela marca? E por que Marina não tinha mencionado? Marina ficou em casa por 5 dias sem sair do quarto. Cecília ouvia ela andando lá dentro, abrindo e fechando gavetas, movendo móveis, água correndo na pia. Mas sempre que batia na porta, Marina dizia que estava tudo bem, que só precisava de tempo. No 6º dia, Marina saiu. Estava diferente. Tinha arrumado o cabelo, vestido roupas limpas, até passou maquiagem leve. Parecia quase normal. Bom dia, ela disse, sentando-se à mesa onde Cecília tomava café. Cecília olhou para a filha cautelosa. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Marina serviu café. Pegou uma torrada. Mastigava devagar, metódica, os movimentos precisos demais. Eu preciso voltar ao meu apartamento, ela disse de repente. Pegar minhas coisas, ver como está tudo. Você quer que eu vá com você? Marina pensou por um momento. Não precisa, mãe. Eu consigo. Marina, eu não acho uma boa ideia você ficar sozinha ainda. Eu não sou criança. A voz saiu mais fria do que Marina provavelmente pretendia. Ela pareceu perceber porque suavizou o tom. Desculpa, eu preciso de espaço. Tá tudo bem, eu prometo. Cecília não queria deixar, mas Marina era adulta e já estava ficando sufocante tentar controlá-la. Tudo bem, Cecília cedeu. Mas você me liga se precisar de alguma coisa. E volta para dormir aqui hoje. Marina assentiu. Claro. 2 horas depois, Marina saiu. Cecília a viu pela janela descendo a rua, os ombros retos, o andar firme. Diferente da Marina de antes, aquela andava meio curvada, como se carregasse peso demais. Essa caminhava como se tivesse encontrado equilíbrio, ou perdido algo que aprendia ao chão. Bruno foi ao apartamento de Marina no final da tarde. Tocou a campainha. Marina demorou para atender. Quando abriu a porta, Bruno sentiu um desconforto imediato. O apartamento estava diferente. Marina sempre foi organizada, mas havia uma diferença entre organização e aquilo. Tudo estava perfeitamente alinhado. Os livros nas prateleiras organizados por cor. As almofadas do sofá dispostas em ângulos exatos. A mesa de centro completamente vazia. Nem controle remoto, nem revista, nem caneta. Nada. Na parede da sala, onde antes havia fotos emolduradas da família e dos amigos, agora só havia uma única imagem. Uma foto da serra, neblina, árvores. Impessoal. Você mudou tudo? Bruno perguntou, tentando soar casual. Arrumei, Marina respondeu. Estava cheio demais. Eu precisava de clareza. Bruno entrou devagar. E como você está? De verdade? Bem, Marina, não me dá essas respostas automáticas. Você sumiu 40 dias. Voltou diferente. A gente precisa conversar de verdade. Marina o encarou. Aquele olhar calmo, quase indiferente. O que você quer saber? Tudo. O que aconteceu lá. Onde você estava. O que fizeram com você. Ninguém fez nada comigo. Então o que você fez com você mesma? Marina fez uma pausa. Sentou no sofá, os movimentos controlados. Eu me libertei. Bruno sentou na poltrona em frente. Libertou de quê? De quem eu achava que precisava ser.
das expectativas, das amarras, de tudo que me prendia a uma versão de mim que nunca funcionou. Marina, isso não é libertação. Isso é, sei lá o que é, mas não é você. Não é a Marina que você conhecia. Ela corrigiu. Mas é quem eu realmente sou. A Marina que eu conheço tinha emoção. Ria, chorava, ficava puta. Você está falando como um robô. Algo passou pelos olhos de Marina. Rápido. Mas Bruno viu. Raiva. Ou talvez dor. Mas logo a calma voltou. Eu não sou um robô. Eu só aprendi a não desperdiçar energia com coisas que não importam. E sua família não importa? Não foi isso que eu disse. Então o que você disse? Marina suspirou. Bruno, eu entendo que você está preocupado, mas eu estou bem. Melhor do que estava antes. E vocês precisam aceitar isso. Bruno se inclinou para a frente. Nós fomos em Monte Verde de novo, enquanto você estava desaparecida. Falamos com o delegado. Ele nos contou sobre outros casos, outras pessoas que sumiram depois de irem para esses retiros. Marina não piscou. E? E uma delas morreu, Marina. Hipotermia, perdida na mata. Outra voltou e se matou 3 meses depois. Isso não tem nada a ver comigo. Como você sabe? Porque eu sei. Bruno bateu a mão na mesa, frustrado. Para de falar em enigmas. Me explica o que aconteceu nesses 40 dias. Por favor. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para as próprias mãos. Para a marca circular no pulso esquerdo, já cicatrizada, mas visível. Você não ia entender, ela disse finalmente. Então me faz entender. Não dá. Algumas experiências, você só entende se passar por elas. Experiências? Marina, isso não é retiro espiritual. Seja lá o que aconteceu com você, não foi normal. Marina levantou. Acho melhor você ir. Marina, por favor, Bruno, eu estou cansada. Bruno levantou também, mas não foi em direção à porta, foi até a irmã. Eu não vou desistir de você, ele disse a voz baixa. Seja lá o que fizeram com você, a gente vai te tirar disso. Marina olhou para ele e pela primeira vez sorriu. Não aquele sorriso pequeno e controlado, um sorriso maior. Mas não havia alegria nele. Havia pena. Não há nada para me tirar, Bruno. Pela primeira vez na vida, eu sei exatamente onde estou. Bruno saiu do apartamento com uma sensação horrível no estômago. Ligou para Cecília assim que entrou no carro. Alguma coisa está muito errada. Ela não é mais ela. O que você quer dizer? O jeito que ela fala. O jeito que ela se move. Até o apartamento. Ela tirou todas as fotos, mãe. Todas. Não tem mais nada que conecte ela com quem ela era. Cecília ficou em silêncio do outro lado. E tem outra coisa, Bruno continuou. Ela tem uma marca no pulso, parece queimadura. Você viu isso? Vi, no hospital. Mas ela não falou sobre. A gente precisa descobrir o que é. Enquanto isso, em Monte Verde, Rodrigo Farias não conseguia largar o caso. Marina tinha voltado. Estava viva. Tecnicamente, o caso estava resolvido. Mas algo nele, talvez anos de experiência, gritava que não estava. Ele foi até o arquivo morto da delegacia num sábado à tarde. Pegou as pastas dos casos que tinha mencionado. Fernanda Costa. 26 anos. Desaparecida em abril de 2021. Corpo encontrado em setembro, numa caverna a 15 quilômetros de Monte Verde. Causa da morte: hipotermia. O laudo dizia que ela tinha se perdido, buscado abrigo na caverna e morrido durante a noite. Farias abriu as fotos da autópsia. Passou por elas até parar numa. Pulso esquerdo. Marca circular. Queimadura cicatrizada. Na época, ele tinha anotado como possível acidente com fogueira. Nada que indicasse crime. Pegou a pasta de Júlio Mendes, 31 anos, desaparecido em fevereiro de 2022. Ficou sumido 53 dias. Voltou magro, desorientado. Família o levou para Belo Horizonte. 3 meses depois, suicídio. Farias não tinha fotos da autópsia. Não era a jurisdição dele.
Mas tinha uma foto do boletim de ocorrência de quando Júlio tinha aparecido. E na foto, tomada pela câmera de segurança da delegacia, dava para ver o pulso esquerdo de Júlio. Marca circular. Mesma posição. Farias sentiu um arrepio. Pegou o telefone e ligou para a delegacia de Belo Horizonte. Conseguiu falar com o investigador que tinha trabalhado no caso de Júlio. Você se lembra se ele tinha alguma marca específica? Tatuagem, cicatriz, algo assim? Deixa eu ver aqui. Som de papel sendo mexido. Tem uma nota aqui. Queimadura circular no pulso esquerdo. A família disse que não sabiam de onde tinha vindo. E vocês investigaram? Não tinha relação com a causa da morte. Suicídio confirmado. Então não. Farias agradeceu e desligou. 3 pessoas. Fernanda, Júlio, Marina. Todas tinham passado por retiros na região. Todas tinham a mesma marca. Havia um quarto caso. Lucas Tavares, 24 anos, desaparecido em agosto de 2019. Nunca encontrado. Farias pegou a pasta, muito mais fina. Poucos relatos. A família tinha feito busca por 2 semanas e depois voltou para São Paulo, desistindo. Não havia fotos. Não havia detalhes além do básico. Mas havia um depoimento da mãe. Meu filho foi para Monte Verde fazer um retiro espiritual. Disse que ia ficar 1 semana. Nunca mais voltou. Farias fechou a pasta. 4 casos. 4 pessoas que tinham ido para retiros espirituais coordenados por uma mulher chamada Clara. Uma morta. Uma suicida. Uma desaparecida. E uma que tinha voltado transformada. Ele precisava de mais informações. Pegou o telefone de novo e ligou para Cecília. Dona Cecília, preciso falar com você e com Marina. Descobri conexões entre o caso dela e outros desaparecimentos. Que tipo de conexões? Todos tinham a mesma marca no pulso, uma queimadura circular. Sua filha tem uma? Silêncio. Tem, Cecília disse finalmente, a voz trêmula. Então eu preciso saber de onde veio. E Marina é a única que pode me contar. Ela não vai falar com você. Ela mal fala com a gente. Mesmo assim, eu preciso tentar. É possível vocês virem até Monte Verde? Cecília hesitou. Marina não vai querer. Tenta, por favor. Isso é maior que só ela. Tem outras vidas em jogo. Convencer Marina foi quase impossível. Por quê? Ela perguntou quando Cecília mencionou. O delegado descobriu conexões, outros casos, pessoas que desapareceram antes de você. E o que isso tem a ver comigo? Marina, pelo amor de Deus, você não acha estranho? Outras pessoas desapareceram da mesma forma. Foram para retiros. Uma morreu, outra se matou depois. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Marina. Não era surpresa. Era reconhecimento. Eu não vou. Ela disse. Marina, eu disse que não vou. Bruno, que estava ouvindo da sala, entrou. Então eu vou. E eu vou descobrir o que diabos aconteceu com você, com ou sem sua ajuda. Marina olhou para o irmão. E então, para surpresa de ambos, ela assentiu. Tudo bem, eu vou. Bruno franziu a testa. Por quê? Por que você mudou de ideia? Marina pegou a bolsa. Porque eu quero ver o que ele acha que sabe. A resposta gelou o sangue de Cecília, porque havia algo nela. Algo calculado. Como se Marina não estivesse indo para ajudar, mas para avaliar uma ameaça. Chegaram a Monte Verde na manhã de sábado, 23 de fevereiro. Foram direto para a delegacia. Farias os esperava com as pastas espalhadas sobre a mesa. Marina, ele começou quando ela entrou. Obrigado por vir. Marina apenas assentiu. Sentou com aquela postura ereta, controlada. Farias mostrou as fotos. Fernanda Costa, Júlio Mendes. As marcas nos pulsos. Você conheceu essas pessoas? Marina olhou para as fotos. Seu rosto não demonstrou nada. Não. Tem certeza? Vocês podem ter estado nos mesmos lugares, passado pelos mesmos processos. Nunca vi essas pessoas. Farias se inclinou para a frente. Marina,
Todas as pessoas nesses casos têm a mesma marca que você, no mesmo lugar, uma queimadura circular. Isso não é coincidência. Marina não respondeu. De onde veio essa marca? Silêncio. Marina, eu preciso que você me ajude. O Júlio voltou, assim como você, e 3 meses depois ele se matou. Eu não quero que isso aconteça com você. Marina finalmente olhou para ele. Eu não vou me matar. Como você sabe? Porque eu sei. Marina, seja lá o que aconteceu com você nesses 40 dias, não é normal. Isolamento prolongado, perda de peso, mudança de personalidade, essa marca. Isso são sinais de algo muito sério, potencialmente criminoso. Ninguém cometeu crime nenhum. Então me explica. Me explica o que aconteceu. Marina ficou em silêncio. Então levantou. Posso ir embora agora? Marina, por favor. Cecília começou. Eu não fiz nada de errado. Eu fui voluntariamente. Voltei voluntariamente. Vocês não podem me obrigar a falar. E saiu da sala. Cecília enterrou o rosto nas mãos. Bruno socou a mesa frustrado. Farias suspirou. Pegou uma das fotos da autópsia de Júlio. Vocês viram o pulso dela quando ela levantou? Cecília levantou a cabeça. A marca? É idêntica. Mesma localização. Mesmo tamanho. Mesmo formato. Ele passou a foto para Cecília. Isso não é aleatório, é intencional. Como um selo. Selo de quê? Bruno perguntou. Não sei, mas quem fez isso fez em várias pessoas. E esse é o tipo de coisa que grupos manipuladores fazem. Marcação, pertencimento, controle. Cecília olhou para a foto, as mãos tremendo. O que fazemos agora? Eu vou continuar investigando. Tentar encontrar essa Clara. Rastrear propriedades, movimentações, qualquer coisa. Mas vocês fiquem de olho nela. Não deixem ela se isolar. E se ela começar a agir estranho? Ela já está agindo estranho, Bruno cortou. Mais estranho. Se ela começar a falar em se machucar, ou a recrutar outras pessoas, ou qualquer coisa fora do normal, me ligam imediatamente. Na volta para São Paulo, Marina não falou uma palavra. Cecília tentou algumas vezes. Bruno tentou, mas Marina apenas olhava pela janela, em silêncio. Quando chegaram, Marina pegou suas coisas e disse que ia para o apartamento dela. Marina, fica aqui hoje, Cecília pediu. Por favor. Eu preciso dormir na minha cama, mãe. Eu vou com você, Bruno disse. Não precisa. Eu não estou pedindo. Marina olhou para o irmão. E então deu de ombros. Tudo bem. Foram juntos. Bruno ajudou a carregar as coisas. Subiu com ela. No apartamento, enquanto Marina guardava as coisas no quarto, Bruno aproveitou para olhar ao redor. Viu o celular dela na mesa de centro. A tela estava desbloqueada. Ele sabia que era invasão de privacidade. Mas ele estava desesperado. Olhou rapidamente. Instagram aberto. DMs. Conversas. Várias conversas. Com pessoas que ele não conhecia. Todas jovens, pelos perfis. E todas as conversas tinham um padrão. Oi, vi seu post sobre ansiedade. Passei por algo parecido. Se você quiser conversar sobre isso, estou aqui. Eu encontrei uma forma de lidar com essas questões. Mudou minha vida. Bruno sentiu o estômago revirar. Marina voltou do quarto. Viu Bruno com o celular na mão. Seu rosto não mudou. Encontrou o que procurava? Bruno colocou o celular de volta na mesa. Você está recrutando. Estou conversando. Marina, isso é... Você está fazendo com outras pessoas o que fizeram com você. Não fizeram nada comigo. E eu não estou fazendo nada com ninguém. Só oferecendo ajuda para quem precisa. Ajuda? Isso não é ajuda. Isso é manipulação. Marina inclinou a cabeça. Você está com medo. Claro que eu estou com medo. Minha irmã sumiu por 40 dias e voltou outra pessoa. Eu não sou outra pessoa. Eu sou quem eu sempre deveria ter sido. Bruno deu um passo em direção a ela. Marina, escuta, eu não sei o que aconteceu lá, mas o que quer que tenha sido, não foi bom. E você perpetuar isso, trazer outras pessoas para dentro,
Isso vai te destruir, e vai destruir elas também. Marina o encarou. Ou vai salvá-las. Você já pensou nisso? Salvar? O Júlio se matou, Marina. A Fernanda morreu de frio. Essa é sua definição de salvação? Pela primeira vez, algo vacilou nos olhos de Marina. Por um segundo, apenas um segundo, Bruno viu dor ali. Dúvida. Medo. Mas então ela recompôs a expressão. Nem todos são fortes o suficiente. Mas os que são, eles transcendem. Bruno sentiu náusea. Escuta você mesma. Você está falando como ela, como essa Clara. Você é só mais uma peça no jogo dela. Não, Marina disse calmamente. Eu sou livre. E você, preso nas suas certezas, você é quem está na prisão. Bruno pegou a jaqueta. Não tinha mais o que dizer. Eu vou contar para a mãe e para o delegado. Faz o que você achar melhor, Marina disse sem emoção. Bruno saiu batendo a porta. Ele ligou para Cecília assim que saiu do prédio. Ela está recrutando. Vi as conversas no celular dela. Várias pessoas, todas vulneráveis. Cecília fechou os olhos, as lágrimas vindo. O que a gente faz? Não sei, mãe. Eu realmente não sei. 2 dias depois, o telefone de Cecília tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Cecília? Era uma voz feminina, jovem, nervosa. Sim, quem é? Meu nome é Amanda. Eu vi a notícia sobre o desaparecimento da Marina no Facebook e quando vi que tinha sido em Monte Verde com uma mulher chamada Clara, eu soube. O coração de Cecília disparou. Soube o quê? Eu passei pela mesma coisa que sua filha passou. Em 2023. Fiquei 40 dias. E quando voltei, eu não era mais eu. Cecília quase deixou o telefone cair. Onde você está? Em Campinas. Eu posso ir até São Paulo. A gente precisa conversar. Porque se a sua filha voltou como eu voltei, vocês precisam saber da verdade, antes que seja tarde demais. Amanda chegou ao apartamento de Cecília numa tarde de quinta-feira, 28 de fevereiro. Tinha 29 anos, cabelo curto tingido de preto, olheiras profundas. Trazia uma mochila pequena e as mãos tremiam quando Cecília abriu a porta. Obrigada por me receber, ela disse, a voz mal saindo. Cecília a levou para a sala. Bruno já estava lá. Farias tinha vindo de Monte Verde especialmente para isso. Depois que Cecília ligou contando sobre Amanda, ele pegou a estrada imediatamente. Amanda sentou no sofá. Aceitou um copo d'água, mas apenas segurou, olhando para o líquido como se não soubesse bem o que fazer com ele. Quando eu vi a história da Marina, ela começou. Pensei, não de novo, não mais uma. Você passou pela mesma coisa? Farias perguntou, pegando o bloco de notas. Amanda assentiu. Março de 2023. Eu estava numa fase horrível. Depressão, crise de ansiedade. Uma conhecida me falou de Monte Verde, de um retiro transformador. Disse que tinha mudado a vida dela. E você foi. Fui. Achei que ia ficar 7 dias. Fiquei 40. Cecília se inclinou para a frente. E o que aconteceu? Amanda respirou fundo. No começo parece normal. Clara ela sabe exatamente o que dizer. Te faz sentir vista, compreendida, especial. Ela usa uma linguagem toda espiritual. Fala sobre cura, sobre libertação, sobre morrer para renascer. Morrer para renascer. Cecília repetiu baixinho. As mesmas palavras que Marina tinha usado. Nos primeiros dias é grupo pequeno. Meditação, caminhadas, conversas sobre desapego, sobre deixar ir o passado. Parece terapia alternativa. Nada alarmante. Amanda pausou. Mas no 7º dia, tudo muda. Como? Bruno perguntou. Clara separa o grupo. Cada pessoa vai para um lugar diferente. Ela chama de imersão individual. Diz que é a parte mais importante do processo, que você precisa estar completamente sozinha para se encontrar. E para onde vocês vão? Amanda olhou para as próprias mãos. Cavernas. Tem um sistema de cavernas na serra, uns 15 quilômetros de Monte Verde. Não são as cavernas turísticas. São pequenas, escondidas. Clara conhece cada uma.
E ela coloca cada pessoa numa diferente. Cecília sentiu o estômago revirar. Sozinha? Por quanto tempo? 40 dias. O silêncio que seguiu foi absoluto. Clara te deixa com água, Amanda continuou, a voz começando a falhar. E comida mínima, arroz, feijão, o suficiente para não morrer, mas não para ficar saciada. Ela diz que a fome aguça a mente, que o desconforto é necessário para o crescimento. E ela simplesmente te deixa lá? Farias perguntou, escrevendo rápido. Não. Ela visita, a cada 3, 4 dias. Traz mais água, mais comida e conversa. É nessas conversas que acontece a parte pior. O que ela diz? Amanda fechou os olhos. Ela faz perguntas sobre sua vida, suas memórias, sua família. E então, ela planta dúvidas. Você tem certeza que isso aconteceu desse jeito? Será que você não está se lembrando errado? E se tudo que você acha que é verdade for só uma construção? Lavagem cerebral, Bruno disse. É mais sutil que isso, Amanda corrigiu. Ela não te diz o que pensar, ela só questiona. E quando você está sozinha, no escuro, com fome, com frio, sem ninguém, sem nada, essas dúvidas crescem. Você começa a questionar tudo, suas memórias, sua identidade. Até seu nome começa a parecer estranho. Cecília estava chorando silenciosamente. Minha filha passou por isso. Se ela ficou 40 dias, sim, passou. Farias olhou para Amanda. E a marca? No pulso? Amanda levantou a manga esquerda. Ali no pulso havia a marca circular, cicatrizada, permanente. É o selo, ela disse. No último dia, se você sobrevive, Clara faz um ritual. Ela aquece um objeto de metal, parece um carimbo pequeno, circular, e marca sua pele. Diz que é o símbolo do renascimento. Que agora você não é mais quem era, que a velha você morreu. E você deixou ela fazer isso? Bruno perguntou, a voz incrédula. Amanda olhou para ele com olhos vazios. Depois de 40 dias naquela caverna, ouvindo repetidamente que você precisa morrer para viver, que você não é nada sem esse processo, você deixa. Você deixa porque naquele ponto você não sabe mais quem você é. E qualquer promessa de significado parece melhor do que o vazio. Cecília cobriu a boca, sufocando um soluço. E quando você volta? Farias perguntou. Clara te prepara, te ensina como se comportar, como falar com sua família, como convencê-los de que está tudo bem. E por um tempo, você acredita que está. Você acredita que renasceu, que é melhor agora. Por um tempo, Amanda fez uma pausa longa, até a realidade bater, até você perceber que não renasceu. Você só quebrou, e a pessoa que sobrou não é melhor, é só vazia. É por isso que o Júlio se matou, Farias disse baixinho. Amanda assentiu. Eu quase fiz o mesmo. 6 meses depois eu estava na beira de uma ponte. Minha irmã me encontrou, me internou. Passei quase 1 ano em tratamento intensivo. E você melhorou? Amanda deu um sorriso triste. Eu aprendi a viver com o que sobrou, mas tem dias que eu olho no espelho e ainda não sei quem está olhando de volta. Cecília limpou as lágrimas. Como eu tiro minha filha disso? Amanda hesitou. E na hesitação, Cecília viu a verdade antes mesmo de Amanda falar. Dona Cecília, eu preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar de ouvir. O quê? Nem todo mundo reage como eu reagi. Algumas pessoas não quebram da mesma forma. Elas se transformam de verdade. Ficam mais fortes, mais frias, mais dedicadas. O sangue de Cecília gelou. Dedicadas a quê? A Clara, ao processo. E essas pessoas, elas se tornam recrutadoras. Recrutadoras? Clara não faz isso sozinha. Ela tem uma rede. Pessoas que passaram pelos 40 dias e saíram do outro lado diferentes, transformadas. E elas ajudam Clara a encontrar novas pessoas, a identificar quem está vulnerável, a trazer mais gente para o ciclo. Bruno levantou. Você está dizendo que Marina...
Eu estou dizendo que vocês precisam prestar atenção. Se ela voltou falando sobre renascimento, se ela está calma demais, controlada demais, se ela está em contato com pessoas vulneráveis. Amanda olhou diretamente para Cecília. Ela pode ter se tornado uma delas. Farias foi embora logo depois, dizendo que ia reabrir formalmente a investigação, que ia procurar as cavernas, que ia encontrar Clara. Mas Cecília via nos olhos dele a mesma dúvida que sentia. Será que isso era possível? Amanda ficou mais uma hora, respondendo perguntas, dando todos os detalhes que lembrava. Localização aproximada das cavernas. Como Clara operava. Como ela recrutava. Tudo. Por que você nunca denunciou antes? Bruno perguntou. Porque eu tinha vergonha. Amanda admitiu. Vergonha de ter caído nisso. Vergonha de ter deixado ela me marcar. E também medo. Medo de que ninguém acreditasse. Medo de que Clara descobrisse. Ela ameaçou você? Não diretamente, mas a gente sabe. Todas as pessoas que passaram por isso sabem. Clara tem uma rede. Ela sabe onde a gente está. E se a gente falar demais, tem consequências. Que tipo de consequências? Amanda não respondeu, mas o medo nos olhos dela dizia tudo. Naquela noite, Cecília foi até o apartamento de Marina. Tocou a campainha. Marina demorou, mas atendeu. Oi, mãe. Aconteceu alguma coisa? Cecília entrou sem pedir licença. Olhou ao redor. O apartamento estava ainda mais vazio. Menos livros. Menos objetos. Como se Marina estivesse se desfazendo de tudo que a conectava ao passado. Eu conversei com alguém hoje, Cecília disse. Uma moça chamada Amanda. Ela passou pela mesma coisa que você. Algo passou pelo rosto de Marina. Rápido. Mas Cecília viu. E ela me contou tudo. As cavernas, o isolamento, a manipulação, o selo. Marina não respondeu. Marina, olha para mim. Cecília deu um passo à frente. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que fizeram com você. E eu sei que você acha que está bem, que está melhor, que renasceu. Mas você não está. Você foi vítima de um processo de quebra psicológica. E agora você está perpetuando esse ciclo. Ninguém me quebrou. Marina disse calmamente. 40 dias sozinha numa caverna não te quebraram? Me libertaram. Te destruíram! Cecília explodiu. Você não vê? Você não é mais você. Você fala como ela, age como ela, está fazendo com outras pessoas o que ela fez com você. Marina a encarou. E se eu disser que foi escolha minha? O quê? Tudo. Cada segundo daqueles 40 dias foi escolha minha. Marina, você não está entendendo. Depois de dias sem comida adequada, isolamento, manipulação psicológica, eu entendo perfeitamente. Marina cortou. Eu sei o que aconteceu comigo, e eu escolhi. No primeiro dia, quando Clara me levou até a caverna, ela perguntou, você quer isso? E eu disse sim. No 20º dia, quando ela perguntou se eu queria parar, eu disse não. No último dia, quando ela me ofereceu o selo, eu estendi o pulso. Cecília sentiu as pernas fraquejarem. Isso não é escolha real. Isso é coerção. Não. Foi libertação. E agora eu posso oferecer a mesma coisa para outras pessoas que estão sofrendo como eu estava. Oferecendo? Marina, você está recrutando para um processo que mata pessoas. A Fernanda morreu. O Júlio se matou. Nem todos são fortes o suficiente, Marina disse sem emoção. Mas os que são, eles transcendem. Cecília olhou para a filha, para aquele rosto que ela conhecia tão bem, para aqueles olhos que não reconhecia mais. Você realmente acredita nisso? Marina não hesitou. Acredito. Então eu perdi você. Não, mãe. Você me encontrou. Pela primeira vez você está vendo quem eu realmente sou. Cecília sentiu as lágrimas descendo. A Marina que eu criei nunca faria isso com outra pessoa. Nunca colocaria ninguém em perigo. A Marina que você criou estava quebrada, doente, perdida. Essa Marina é inteira. Essa Marina é vazia.
Cecília disse, a voz quebrando. E o pior é que você não vê. Marina não respondeu. Cecília foi até a porta. Parou. Eu não vou desistir de você, ela disse sem se virar. Não importa o quanto você tente me afastar. Você é minha filha, e eu vou estar aqui quando você acordar dessa coisa que fizeram com você. Ninguém fez nada comigo, Marina repetiu. Mas Cecília já tinha saído. Nas semanas seguintes, Farias montou uma operação. Conseguiu autorização para buscas nas áreas de cavernas. Levou equipes, cães farejadores, especialistas em espeleologia. Encontraram algumas das cavernas que Amanda tinha mencionado. Havia sinais, garrafas de água vazias, embalagens de comida, marcas de fogueiras antigas, até alguns símbolos entalhados nas paredes, aqueles mesmos círculos com triângulos que Marina tinha desenhado no caderno. Mas não encontraram Clara. Não encontraram as pessoas que estariam lá agora. Não encontraram nada que permitisse uma acusação formal. É como caçar fantasma, Farias disse a Cecília pelo telefone. Ela tem uma rede. Alguém avisou ela. E agora, ela sumiu de novo. E Marina? Legalmente, não há nada que possamos fazer. Ela é adulta, não cometeu crime formal. Conversar com pessoas online não é ilegal. Mesmo sabendo que ela está recrutando para uma seita? Sem prova de coerção, sem prova de violência, minhas mãos estão atadas. Cecília desligou e olhou pela janela. Lá fora, São Paulo seguia seu ritmo caótico, e em algum lugar dessa cidade, Marina estava conversando com alguém. Alguém perdido. Alguém vulnerável. Alguém que seria a próxima. 2 meses depois, em abril, Bruno recebeu uma ligação. Seu nome é Bruno Cardoso? Irmão de Marina? Sim. Quem é? Meu nome é Patrícia. Minha filha Renata sumiu há 2 semanas. Antes de desaparecer, ela estava conversando muito com sua irmã online, sobre um retiro, em Monte Verde. Bruno fechou os olhos. Não. Você sabe onde ela pode estar? Por favor, eu preciso encontrar minha filha. Eu sei, Bruno disse, a voz pesada, e eu vou te ajudar. Mas você precisa saber uma coisa. Quando você encontrar ela pode não ser mais quem você conhece. Cecília tentou ver Marina várias vezes nas semanas seguintes. Ia ao apartamento. Marina não atendia. Ligava. Marina desligava. Mandava mensagens. Marina não respondia. Até que uma noite, 3 meses depois de Marina ter voltado, o telefone de Cecília tocou. Era ela. Mãe? Marina, onde você está? Está tudo bem? Uma pausa. Eu só queria dizer que eu te amo e que sinto muito se te magoei. O coração de Cecília disparou. Marina, o que está acontecendo? Você está em perigo? Não. Eu queria que você soubesse. Marina, me encontra. Por favor. Vamos conversar. Vamos. Eu tenho que ir, mãe. Marina, espera. Mas ela já tinha desligado. Cecília tentou ligar de volta. Caixa postal. Tentou de novo. Nada. Foi até o apartamento de Marina. Estava vazio. Não apenas vazio de móveis. Completamente vazio. Como se ninguém nunca Marina tivesse tinha morado sumido de ali. novo. Farias recebeu um alerta 3 semanas depois. Desaparecimento em Visconde de Mauá. Mesma história. Retiro espiritual. Mulher chamada Clara. E quando a família da garota desaparecida mostrou as últimas conversas online. Uma delas era com Marina. Ela não está apenas recrutando, Farias disse a Cecília pelo telefone. Ela está ativamente envolvida, provavelmente levando pessoas até os locais, provavelmente até ajudando Clara diretamente. Mas você ainda não pode fazer nada? Sem prova concreta de crime, não. Então o ciclo continua. Continua. Hoje, 8 meses depois de Marina ter voltado, Cecília não sabe onde a filha está. O último sinal foi em junho, quando alguém disse ter visto Marina em Gonçalves, outra cidade serrana de Minas Gerais. Mas quando Cecília chegou lá, ela já tinha partido. Bruno parou de tentar fazer contato.
Disse que precisa aceitar que a irmã que ele conheceu morreu naquela montanha. Que quem voltou é outra pessoa. Cecília vai à terapia 3 vezes por semana. Participa de um grupo de apoio para famílias de vítimas de manipulação psicológica. Dorme mal, mas não desistiu. Nunca vai desistir. O Retiro Vale da Luz nunca foi formalmente registrado. Clara Mendes, se é que esse é realmente o nome dela, nunca foi encontrada. As cavernas foram lacradas pelas autoridades. Mas há outras cavernas, outras serras, outras cidades pequenas onde pessoas desesperadas procuram respostas. E sempre haverá alguém pronto para oferecer aquilo que parece libertação, mas é apenas destruição com outro nome. Desde que Marina desapareceu pela segunda vez, Farias catalogou mais 4 casos em cidades serranas de Minas Gerais. Todos seguem o mesmo padrão: retiro espiritual, isolamento, 40 dias. Alguns voltam transformados, outros não voltam. E Marina, onde quer que esteja, continua conversando com pessoas online, oferecendo esperança, oferecendo cura, oferecendo a chance de renascer. O que ela não diz é o preço. Este caso nos força a confrontar perguntas sem respostas fáceis. Onde termina a vulnerabilidade e começa a responsabilidade? Quando alguém escolhe participar da própria destruição, ela é vítima ou cúmplice? E o mais difícil, quando perdemos alguém que continua vivo, como fazemos o luto? Se você ou alguém que você conhece está considerando retiros de isolamento extremo, práticas que envolvam privação prolongada ou promessas de transformação radical rápida, pare, pesquise profundamente, procure ex-participantes. Desconfie de qualquer processo que exija corte de comunicação total com família e amigos. E lembre-se, cura verdadeira não exige que você morra, literal ou simbolicamente, para renascer. Na descrição deste vídeo, deixamos recursos de apoio psicológico, informações sobre como identificar grupos manipuladores e sinais de alerta para práticas coercitivas. Porque às vezes, salvar uma vida começa com reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. E para Cecília, que ainda acorda todos os dias esperando uma ligação, uma mensagem, qualquer sinal de que a verdadeira Marina ainda existe em algum lugar, sua força é extraordinária. Seu amor é inabalável. E sua recusa em desistir, mesmo quando todo mundo diz que deveria, é a prova de que nem tudo se perde. Nem mesmo quando parece que sim. Às vezes, a esperança é o único fio que nos mantém inteiros. E às vezes, é exatamente isso que precisamos para sobreviver ao insuportável.